Se eu perguntar para você qual é o santo da sua devoção, certamente você vai dizer, sou devoto de São Francisco de Assis, sou devoto de São Benedito, sou devoto de São Sebastião, sou devoto de Santa Eduvise, sou devoto de Santa Luzia, enfim, esses santos mais, digamos, populares, mais conhecidos, não é? Mas eu acho que vai ser difícil alguém dizer para mim, olha, eu sou devoto dos santos mártires brasileiros de Cunhaú e Uruaçu, ou eu sou devoto de Santa Paulina, né? Foi canonizada aqui no Brasil pelo Papa João Paulo II, ou talvez eu sou devoto do Padre José de Anchieta, ou do Frei Galvão. Quer dizer, não há mal nenhum de nós sermos devotos dos santos de modo geral. Claro, os santos todos intercedem por nós diante de Deus. Mas e os santos brasileiros? Aqueles que viveram aqui, não todos nasceram aqui, mas a maioria deles passou a vida aqui no Brasil. Certamente, diante de Deus, na sua intercessão contínua por nós, eles olham para nós, de certo assim, com uma atenção especial. Ok? E o Brasil precisa de muitos santos. Tanto assim que o Papa João Paulo II disse, né, na canonização de Madre Paulina, ele disse: o Brasil precisa de santos, muitos santos. Por que o Papa disse? Porque os santos brasileiros intercedem pelo Brasil. Ok? É por isso que nós estamos aqui hoje, não é? Realizando uma reflexão, uma meditação sobre a vida do santo brasileiro, o primeiro que nasceu no Brasil, né? O grande Frei Galvão. Meus caros amigos e amigas, é aqui nesta casa que nasceu o primeiro santo brasileiro. O primeiro santo que de fato nasceu no Brasil, nesta casa. Dia 10 de maio de 1739, nasceu o nosso querido santo Frei Galvão. Vamos entrar um pouco aqui e conhecer um pouco da sua casa, onde ele nasceu. Daqui ele ia para a igreja matriz ali de Santo Antônio, bem pertinho, descendo essa rua, subindo a outra, e aqui ele viveu toda a sua infância. Estamos aqui na casa onde nasceu o Santo Frei Galvão. Essa sala aqui, onde você vê inclusive uma imagem muito bonita dele, que tem ali inclusive duas relíquias, né, dele, bem no peito ali da imagem, e que as pessoas vêm aqui para prestar a sua veneração também. Aqui então nasceu o Frei Galvão no dia 10 de maio de 1739, de uma família grande de 11 irmãos. Seu pai se chamava também Antônio Galvão, era um fazendeiro rico na época, chamavam de o Capitão Mor de Guaratinguetá. A sua mãe, Isabel também, que morreu muito cedo, morreu com 30 e poucos anos, 35 por aí, né? Morreu inclusive no parto do 11º filho. Aqui, Frei Galvão ficou mais ou menos até aí os 13 anos de idade, queria ser padre, então seu pai o encaminhou para a Bahia com 13 anos de idade, porque havia ali um convento jesuíta muito famoso, né? E ele foi para lá. Mas ele queria ser jesuíta, mas como havia na época uma perseguição muito grande do Marquês de Pombal, de Portugal, contra os jesuítas, e nós sabemos que por causa dessa perseguição a ordem jesuíta foi extinta durante 40 anos. Então, por causa dessa perseguição toda, o pai sugeriu que ele fosse para os franciscanos. Ele ficou ali nessa região. Ele era interessante destacar que a mãe de Frei Galvão, que se chamava Isabel Leite de Barros, era bisneta de Fernão Dias, um daqueles grandes bandeirantes, caçador de esmeraldas. Bom, Frei Galvão, depois desse período todo que ele passou lá no Colégio de Belém, né, ele esteve lá de 1752 até 1756. Havia aqui em Taubaté um mosteiro franciscano, então o pai achou melhor que ele fosse para os franciscanos, e depois ele acabou, né, indo para os franciscanos, foi para o Rio de Janeiro,
né, na cidade de Macacu, em Itaboraí. E ali, então, ele frequentou o seminário franciscano. Ali já mostrava os seus dons, seus dotes de piedade, de oração, né, de bondoso como era. Né? Tudo isso foi já realmente despertando na vida dele. Em 1761, ele fez os votos à Nossa Senhora, né, inclusive de defender a Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada, que não era ainda proclamado. Só foi proclamado depois, em 1854, pelo Papa Pio IX, mas ele já tinha essa devoção. Bom, depois, Frei Galvão, depois de todo esse seu trabalho, no dia 11 de julho de 1762, foi ordenado padre, né? E, vindo para a região de São Paulo, ele passou aqui por Guaratinguetá, e aqui em Guaratinguetá ele celebrou a primeira missa da sua vida, aqui na Matriz de Santo Antônio. Bem, Santo Frei Galvão foi ordenado sacerdote em 1762 e os seus superiores o transferiram para São Paulo, para o Mosteiro Franciscano, ali de São Paulo. E ali ele foi confessor, foi porteiro lá do mosteiro, que era um cargo importante, não era uma coisa simples. Ali ele recebia, né, as pessoas, etc. Bem, é importante destacar uma coisa muito importante na vida do Frei Galvão. Em 1766, ele fez a sua consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Essa consagração hoje tão difundida no Brasil, inclusive o Padre Paulo Ricardo tem até um site sobre isso, consagrade.org. Veja, o Frei Galvão, não só ele fez a sua consagração pelo método de São Luís de Montfort, que eu fiz também há mais de 20 anos, como ele assinou com o próprio sangue. Porque na consagração, a gente faz uma consagração escrita pessoalmente e você assina. Frei Galvão assinou com o próprio sangue. Isso é muito significativo. Que muitas pessoas hoje têm feito essa consagração, então pode sentir o peso, o valor que ela tem. Muito bem, depois Frei Galvão, né, desse tempo todo, 1768 até 1770, então ficou ali em São Paulo, no Mosteiro dos Franciscanos. Bem, vamos conhecer agora um pouco dos rastros que Frei Galvão deixou na sua história. Nós estamos aqui na entrada da Matriz de Santo Antônio, em Guaratinguetá. Um ponto muito importante na história de Frei Galvão. Porque Frei Galvão foi aqui que ele foi batizado, aqui ele foi catequizado, aqui ele fez a sua primeira comunhão, aqui certamente foi crismado, aqui ele celebrou a sua primeira missa, ok? Ao lado aqui da Matriz tem a casa onde ele nasceu, né? Seus pais ali, e certamente nesse pedaço aqui que foi em que ele viveu. Essa igreja aqui, a primeira delas foi construída em 1630, era apenas uma capelinha de sapé, de pau a pique, depois foi transformado numa igreja maior, e no século XVIII, 1700 e pouco, exatamente no século em que ele nasceu e viveu, foi construída esta Matriz de Santo Antônio, belíssima, belíssima. Você vai ver os altares no estilo barroco, estilo neoclássico, com elementos em rococó, não é? Que era o que tinha de mais bonito na Europa, que veio para o Brasil. Então nós vamos conhecer um pouco agora a beleza dessa matriz. Venha comigo, convido você a conhecer.
Aqui, a capela onde Frei Galvão foi batizado. Aqui ainda está presente a pia batismal que Frei Galvão recebeu o seu batismo em 1739. Como também aqui na parede está, dentro do relicário, os fragmentos dos ossos do fervo de Frei Galvão. E aqui os devotos, quando a gente fala sobre esse assunto, que dedicam-se muito a receber também essa bênção de Deus, perante aqui a pia batismal e perante também as relíquias, que ali está o fragmento dos ossos de Frei Galvão. Frei Galvão aplicava a paz, a caridade, o carisma, que é a simpatia, e na sua vida missionária, pelas suas virtudes, Frei Galvão recebeu de Deus 3 dons pelas suas virtudes: os dons da levitação, os dons da bilocação e premonição. Assim, o povo também dedica-se com muita fé de vir aqui visitar aonde aconteceu toda a história, a vida de Frei Galvão, à procura dessa oração que Frei Galvão escreveu em latim, que são as pílulas milagrosas de Frei Galvão. Podemos dizer que aqui nesse local começou a maravilhosa vida religiosa de Santo Frei Galvão. Mas a maior parte da sua vida ele passou fora daqui. Foi para São Paulo, onde trabalhou no recolhimento das irmãs, né? E é tudo isso que nós queremos mostrar então aqui nessa nossa reflexão sobre a vida deste grande santo brasileiro. Como nós vimos, Frei Galvão foi ordenado sacerdote no Rio de Janeiro em 1762 e veio aqui em Guaratinguetá, celebrou a primeira missa dele na matriz de Santo Antônio. Bem, mas não ficou aqui em Guaratinguetá. Os seus superiores o mandaram para São Paulo, porque havia começado ali em São Paulo uma casa de religiosas que era chamada de recolhimento, a pequena casa com algumas irmãs devotas de Santa Teresa. E Frei Galvão, recém-ordenado, foi enviado para lá para atender essas irmãs em confissão e orientação espiritual. E ali, Frei Galvão conheceu uma irmã, né, Helena Maria do Espírito Santo, que era uma mística, tinha visões, tinha revelações. E Jesus pedia para ela que naquele local ali criasse realmente um recolhimento de irmãs, uma casa de irmãs maior do que o que havia. E Frei Galvão era o confessor da irmã Helena e ele sentiu, né, na santidade dele, ele sentiu que realmente precisava daquela casa. Então ali ele começou a trabalhar, né, para construir esta casa. E na verdade foi inaugurada em 1774. Mas infelizmente, um ano depois que ele começou esse trabalho, a irmã Helena morreu. E ele ficou praticamente assim, cuidando ali daquele recolhimento de irmãs, e aconteceu ali, né, esta primeira obra onde ele trabalhou em São Paulo. Mas infelizmente, o capitão general que cuidava da capitania de São Paulo, por questões, não sei, talvez até de ciúmes, mandou fechar o recolhimento. Só que as irmãs resistiram e não saíram dali. E houve inclusive depois um fato interessante que esse mesmo capitão, né, que era o responsável pela capitania de São Paulo, ele queria mandar matar um soldado, porque um soldado da capitania teria ofendido um dos seus filhos. E Frei Galvão, certamente, diante dessa injustiça, protegeu o soldado, né? E por causa disso ele chegou a ser exilado. Mas, mais ou menos um mês depois, ele voltou, né? E o recolhimento das irmãs foi reaberto, porque as irmãs não saíram dali e aquilo ali então continuou. É muito interessante toda esta passagem da vida dele, né? E aí aconteceu também uma coisa muito interessante, né? Esse recolhimento das irmãs foi crescendo, as vocações foram aumentando. Então, o Frei Galvão percebeu que precisava ampliar esse recolhimento. Aí ele ficou mais 14 anos trabalhando
Vamos chamar desse mosteiro que hoje recebe o nome de Mosteiro da Luz, em São Paulo. E durante 14 anos, né, de 1774 até 1788, ele trabalhou na construção, na ampliação desse recolhimento com essas irmãs, que hoje são irmãs concepcionistas, né? Muito bem, depois ele trabalhou mais 14 anos construindo uma grande igreja desse recolhimento, né? Então, a partir de 1788 até 1802, ele então dedicou a sua vida construindo a grande igreja que pertence hoje ao Mosteiro da Luz, em São Paulo. Bom, é interessante a gente notar que o Frei Galvão ali, ele era tudo. Ele era um homem inteligente, ele foi convidado inclusive para ser membro da Academia Paulista de Letras. Então ele é um homem culto, ele falava o latim fluentemente. Na Academia de Letras em São Paulo, ele declamou 16 poesias em latim. Uma coisa impressionante. Então, ao mesmo tempo, ele foi o arquiteto dessas construções todas. Ele trabalhava de pedreiro, pegava no pesado com todo mundo. Uma coisa maravilhosa. Ele ganhou realmente o povo de São Paulo nessa sua dedicação toda que ele fazia aí. Bom, e aí ele se dedicou também profundamente à formação dessas irmãs. Fazia delas aí, inclusive ele escreveu o estatuto delas, dessa obra que começou ali em São Paulo, que hoje é chamado o Mosteiro da Luz das Irmãs Concepcionistas, que existe aí até hoje. Bem, os superiores dele queriam que Frei Galvão mudasse para outros lugares, mas interessante, né? Ele conquistou a tal ponto a população, o bispo, né? A própria Câmara Municipal de São Paulo, que fizeram um movimento para que Frei Galvão não saísse de São Paulo. E ele não saiu. Porque disseram para os superiores, né? Inclusive havia o Senado da Câmara Municipal, que disseram para os superiores: não podemos abrir mão desse homem. Esse homem é inteligentíssimo, esse homem é um homem santo, esse homem, né? São Paulo não pode ficar sem ele. Coisa impressionante, né? Como é que um santo consegue cativar a tal ponto até as autoridades? E o bispo, inclusive, de São Paulo, apelou para que ele ficasse. Aí, realmente, para não, né, desobedecer o bispo até descumprir, ele ficou. Agora, uma coisa interessante. Nesses 28 anos, então, que Frei Galvão ficou aí em São Paulo, 14 anos construindo, ampliando o recolhimento, mais 14 anos construindo aí a igreja, né, desse mosteiro, mas ele não ficava só aí. Ele caminhava, às vezes, 60 quilômetros e sempre a pé. Ele não andava a cavalo, não aceitava que os escravos, era época de escravos, né? Os escravos o levassem na liteira. A liteira é aquela cadeira onde 4 soldados carregavam alguém, uma autoridade. Não, de jeito nenhum. Ele andava a pé, nem a cavalo. Ele ia ao Rio de Janeiro, passava por todas essas cidades, né, de Guaratinga, de São Paulo ao Rio de Janeiro, né, que é essa rota mais antiga praticamente aqui do Brasil, e todo lugar que ele passava ele era acolhido, o povo queria conhecer, porque na verdade já tinha fama de santo. Porque quando um santo começa a despertar sinais de santidade, o povo percebe.